Boa noite, Brasil. Imagine acordar amanhã e descobrir que uma decisão tomada a milhares de quilômetros daqui começou a afetar empresas brasileiras, produtores rurais e até o preço de alguns produtos que chegam à sua casa. Parece um exagero? Talvez não seja. Porque neste momento existe uma disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos que pode trazer consequências importantes para os dois países. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está respondendo. Quem realmente vai pagar essa conta? Hoje você vai entender por que essa história vai muito além de política e pode ter impacto na economia brasileira. E fique comigo até o final, porque existe um detalhe que muda completamente a forma de enxergar essa situação. Quando os Estados Unidos anunciaram novas tarifas sobre determinados produtos brasileiros, muita gente resumiu tudo em uma única frase: o Brasil precisa responder. Parece simples. Se um país aumenta tarifas, o outro faz a mesma coisa. Problema resolvido. Mas a realidade é muito mais complicada. E é justamente aí que essa história começa. Imagine duas empresas que fazem negócios entre si há muitos anos. De repente, uma delas decide aumentar os custos da outra. A resposta parece óbvia: retribuir da mesma forma. Só que, depois de algum tempo, as duas começam a perder dinheiro. Clientes vão embora, contratos deixam de existir, e aquilo que parecia uma demonstração de força acaba trazendo prejuízos para ambos. É exatamente por isso que economistas costumam dizer que guerras comerciais raramente têm vencedores absolutos. Agora vem a parte que pouca gente comenta. Os Estados Unidos não vendem apenas produtos prontos para o consumidor brasileiro. Eles também fornecem equipamentos, tecnologia, componentes eletrônicos e máquinas utilizadas por empresas aqui no Brasil. Ou seja, se o governo decidir aumentar tarifas sobre alguns desses produtos, parte do custo poderá recair justamente sobre empresas brasileiras. E quando produzir fica mais caro, normalmente existem apenas 3 caminhos. A empresa reduz sua margem de lucro, investe menos, ou repassa parte desse aumento para o preço final. É por isso que essa decisão exige tanto cuidado. Mas calma, isso não significa que o Brasil deva simplesmente aceitar qualquer medida sem reagir, porque existe outro lado dessa história. Se o governo não responder de nenhuma forma, alguns especialistas avaliam que o país pode perder força nas negociações internacionais. Imagine uma negociação em que apenas um dos lados demonstra disposição para reagir. Naturalmente, sua posição tende a ser diferente daquela de quem apenas observa. É exatamente por isso que alguns defendem uma resposta firme. Não necessariamente para criar uma guerra comercial, mas para aumentar o poder de negociação do Brasil. E aqui está o verdadeiro desafio. Como demonstrar firmeza sem causar prejuízos ainda maiores para a própria economia? Essa talvez seja a pergunta mais importante de toda essa discussão. Enquanto isso, diversos setores acompanham cada movimento com atenção. Produtores rurais, exportadores, indústrias, empresários, investidores. Todos sabem que qualquer decisão poderá influenciar investimentos, contratos e expectativas para os próximos meses. E mesmo quem não trabalha diretamente com o comércio exterior pode acabar sentindo reflexos indiretos, dependendo de como essa disputa evoluir. Neste momento, ainda existem diferentes caminhos: negociação, ações nos mecanismos internacionais de comércio ou medidas de reciprocidade. Cada alternativa possui vantagens e riscos, e justamente por isso, qualquer decisão precisa ser tomada com planejamento. Porque uma resposta feita apenas por impulso pode acabar produzindo consequências que ninguém desejava. Talvez a grande pergunta nunca tenha sido se o Brasil deve ou não responder. Talvez a pergunta correta seja outra: como defender os interesses do país sem criar problemas ainda maiores para os próprios brasileiros? Essa é uma resposta que os próximos dias poderão começar a revelar. E nós estaremos aqui acompanhando cada novo capítulo dessa história. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, o Brasil deve responder às tarifas dos Estados Unidos na mesma moeda? Ou você acredita que o caminho mais seguro é insistir nas negociações antes de qualquer retaliação? Escreva a sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de ler o que vocês pensam. Se este vídeo ajudou você a entender melhor esse assunto, deixe o seu like. Inscreva-se no canal Boa Noite Brasil e ative o sininho. Porque aqui, a nossa missão não é apenas mostrar a notícia, é explicar por que ela realmente importa. Boa noite, Brasil, e até o próximo vídeo.